Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o Cordeiro Pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: O mestre manda dizer: Onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a Igreja Católica está comemorando uma grande festa, a solenidade do corpo e do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta solenidade, ela é sempre celebrada na quinta-feira após a solenidade da Santíssima Trindade. Então, no domingo passado, foi a festa da Santíssima Trindade e hoje nós estamos celebrando essa solenidade também do preciosíssimo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo e do seu corpo. Nós cremos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Nós cremos. Só a Igreja Católica crê. Somente a Igreja Católica. Nenhuma outra igreja, nenhuma outra religião crê na presença de Jesus Cristo. Mas por que nós cremos na presença de Jesus Cristo? Justamente por causa dessa leitura que nós acabamos de ouvir, que está em Marcos, capítulo 14, do versículo 12 até o 16, depois do versículo 22 até o 26. Há mais de 2000 anos atrás, na quinta-feira santa, Jesus estava prestes a ser entregue nas mãos dos homens, como ele já havia dito isso por 3 vezes aos apóstolos. Ele ia ser preso, os homens iriam condená-lo à morte, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Aquela última quinta-feira, Jesus comemorou a Páscoa e ali ele comeu pela última vez
ele comemorou a Páscoa e naquela noite, ele, junto com os apóstolos, foi feita a última ceia. E foi nesta última ceia que Jesus instituiu este sacramento. Estava ali com os apóstolos, e aí Jesus falou para eles, enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. E Jesus disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. E aí ele institui: fazer isto em memória de mim. Quando Jesus diz fazer isto em memória de mim, ele está dizendo justamente para os apóstolos: a partir de hoje eu dou a autoridade a vocês, de vocês fazerem o que eu acabei de fazer. Fazer isto em memória de mim. Jesus institui o sacramento do sacerdócio. E quando ele diz, isto é meu corpo, isto é meu sangue, ele institui o sacramento da Eucaristia, dizendo para eles, esse pão já não é mais pão, é o meu corpo. Este vinho já não é mais vinho, é o meu sangue. Nós cremos nisso, meus irmãos. Esse para nós católicos, é um dom precioso que Jesus nos deu. É interessante que na festa da Santíssima Trindade, a leitura que foi feita, que foi proclamada, está em Mateus capítulo 28. E, naquele momento, Jesus diz para os apóstolos que é para eles irem e fazer discípulos, batizando-os todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Depois ele diz, eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Como que Jesus iria estar presente todos os dias até o fim dos tempos, sendo que ele estava voltando para a casa do Pai? Claro, Jesus sendo Deus, ele vai se tornar presente sim. Porque Deus é onipresente, ele está em todo lugar. Mas nós cremos também que Jesus, ao dizer isso para os apóstolos, ele também estava dizendo que ele ficaria presente no meio de nós, através da Eucaristia, através do seu sangue precioso. Isso nós cremos em todos os sacrários da terra. Jesus está presente na Eucaristia. E nós podemos ir lá e adorar o Senhor presente. Logo após ali a Santa Missa, depois que o sacerdote devidamente ordenado na Igreja Católica, e isso é importante que nós saibamos, o sacerdote devidamente ordenado na Igreja Católica, quando ele pronuncia aquelas palavras que nós acabamos de ouvir, isto é meu corpo, isto é meu sangue, porque Jesus mandou a igreja, os membros da igreja que estão participando ali do santo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, eles em procissão vão em direção ao sacerdote. E o sacerdote diz, corpo de Cristo. E o católico responde, amém. Corpo de Cristo, amém. O corpo de Cristo. Este amém é para nós afirmarmos que o sacerdote está dando para nós o
corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus disse que aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, naquele momento, Jesus se torna presente na nossa alma, dentro de nós. Imagina, meus irmãos, Jesus se torna presente dentro de nós. Que coisa maravilhosa. Nós nos tornamos um com Ele. É Deus dentro de nós. Após a procissão, depois que toda a igreja ali, representada por aquelas pessoas, por cada membro, após ter comungado, sobram as hóstias consagradas. E elas são levadas e colocadas lá no sacrário. Por isso que do lado do sacrário tem sempre uma luz vermelha para indicar a presença de Jesus na Eucaristia. E ele está ali, primeiramente, para que o diácono, o sacerdote, leve Jesus para os enfermos, para os doentes. Mas enquanto Jesus não é levado para os enfermos, aqueles que não podem participar da Santa Missa, Jesus se torna presente. E ali nós somos convidados a ir e se ajoelhar diante daquele sacrário, aonde Jesus está ali dentro, nas espécies eucarísticas. Jesus está presente na sua realeza, na sua divindade e na sua presença. E ali nós adoramos o Senhor. Porque Jesus disse, isto é meu corpo, isto é meu sangue. E no capítulo 6 do Evangelho de São João, ele vai dizer, quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. E eu o ressuscitarei no último dia. Aí ele diz, porque a minha carne é uma verdadeira comida e meu sangue uma verdadeira bebida. Infelizmente, os protestantes que vieram da Igreja Católica, instigado lá por Lutero, acabaram por não crer na presença de Jesus na Eucaristia. Lutero fez com que o sacramento do sacerdócio instituído por nosso Senhor Jesus Cristo fosse tirado e a presença de Jesus na Eucaristia também. Mas isso só acontece para os protestantes. Para nós católicos, nós cremos. Nós cremos. Hoje, meus irmãos, é feriado na Igreja Católica. Mas o feriado não é para as pessoas pegarem os seus carros, irem com as suas famílias para pregar o feriado, o grande feriado de quinta, sexta, sábado e domingo, e irem para a praia, e irem para os campos. Não, meus irmãos. Hoje é feriado para nós católicos, para todos nós, para que nós possamos ir à igreja e participar da celebração da Santa Missa, ou seja, participar do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo e participarmos depois deste grande momento aonde o sacerdote passa pelas ruas com aquele ostensório, com Jesus ali presente, e ali nós vamos adorando nosso Senhor Jesus Cristo. É o único dia na Igreja Católica que solenemente acontece e liturgicamente acontece a procissão do Santíssimo Sacramento do altar, aonde o sacerdote vai levando e nós católicos vamos acompanhando. Antigamente isso ainda acontece em muitas cidades, principalmente no interior. As pessoas vão ornamentando as suas casas, ornamentam ali as janelas, as ruas
elas são ornamentadas com os tapetes, e as pessoas ali, saindo das suas casas, adoram Jesus que é levado pelo sacerdote, pelas ruas, até voltar à igreja. E ali vamos cantando tão sublime sacramento. E vamos cantando músicas eucarísticas. E nós vamos proclamando a nossa fé, porque nós católicos nós cremos. E isso para mostrar, sim, para os pagãos, para os hereges, que nós cremos na presença de Jesus na Eucaristia, porque ele disse que ele está presente na Eucaristia. Não foi porque Lutero ou outros falaram que abandonaram a igreja e começaram a dizer que não está presente. Não, nós cremos no que Jesus falou. Isto é meu corpo, isto é meu sangue, e fazer isto em memória de mim. Porque a minha carne é uma verdadeira comida e meu sangue é uma verdadeira bebida. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu permaneço nele. E eu o ressuscitarei no último dia. Quer dizer, todos aqueles que comungam, porque estão em estado de graça, é importante notar isso, meus irmãos. Para comungar é preciso estar em estado de graça, nós católicos. Não se pode comungar em estado de pecado mortal. É de doer o coração quando nós vemos sacerdotes dizendo que todo mundo deve comungar, independente de ter pecado ou não. É duro isso. E é duro para Deus ouvir isso da boca de um sacerdote. Porque para recebê-lo precisa estar em estado de graça, ou seja, é preciso estar devidamente confessado. E não se pode estar em pecado mortal. E ali nós comungamos, porque nós cremos no que Jesus falou. Nós, católicos, a Igreja Católica crê, nós cremos. Essa festa de Corpus Christi, ela aconteceu ali pelos anos, na Idade Média. Primeiramente foi uma irmã agostiniana chamada Juliana de Monte Cornilon, que ela já, desde nova, ela tinha visões relacionadas a Jesus Eucarístico. Uma das primeiras visões que ela teve foi de uma grande lua que ela via, e nesta lua representava justamente Jesus Eucarístico. E ela, interiormente, ela foi percebendo que Jesus queria que na Igreja Católica se celebrasse, que se tivesse um dia onde se celebrasse essa presença de nosso Senhor Jesus Cristo. E as visões, elas foram reveladas a um padre chamado Tiago Pantaleão, que veio a se tornar depois o Papa Urbano IV em 1261. E é interessante que essa festa, ela foi assim instituída progressivamente, aos poucos, até que um sacerdote, nesta mesma época em que o Papa Urbano IV, ele era ainda o Papa da Igreja Católica, não se sabe o nome desse sacerdote, ele começou a ter dúvida da presença de Jesus na Eucaristia. Ele foi tentado a isso. O demônio começou tentando, como era difícil para aquele padre celebrar o sacrifício da Santa Missa, porque na hora que ele ia celebrar, ele ficava se perguntando: será que Jesus está presente realmente na Eucaristia? Será que ele está presente? E ele celebrava, até que ele teve uma ideia de ir a Roma, pedir a São Pedro
que São Pedro o ajudasse nesta grande dúvida que ele tinha no coração. Ele fez uma caminhada da cidade dele até a cidade eterna. Quando chegou lá, ele fez as orações. Quando ele estava retornando, assim conta também a história, uma pessoa pediu para ele celebrar a missa numa igreja. Ele ainda estava meio assim, ele foi celebrar. E na hora que ele estava celebrando a missa, e ali no momento da consagração, que ele elevou a hóstia consagrada, começou a verter sangue da hóstia consagrada. E ele ficou ali, admirado. A dúvida dissipou-se dele naquele momento. Na verdade, foi uma missa que começou e não terminou, porque ele ficou tão empolgado naquele momento que ele se dirigiu ao Papa Urbano IV, que estava ali naquela região de Bolsena, e aí ele levou, e o Papa viu. O Papa foi averiguar. Quando o Papa viu que realmente ali estava o sangue de Jesus, o sangue precioso de Jesus, não o sangue precioso como nós vemos pela nossa fé, ou seja, nós vemos o vinho, mas nós cremos que, através da transubstanciação ali, se transubstanciou no sangue de Jesus. E aí nós cremos e dizemos que ali está o sangue de Jesus, só que diante daquele milagre era sangue mesmo. E o Papa Urbano IV se ajoelhou e disse Corpus Christi. Ele creu. E a partir desse momento, meus irmãos, essa festa foi instituída e celebrada em toda a Igreja Católica. Por isso que nós vamos celebrar amanhã. Nós vamos professar a nossa fé. Nós cremos na presença de Jesus na Eucaristia. Nós cremos. Corpus Christi, tão sublime sacramento, adoramos neste altar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima, e desça sobre você. Pela intercessão da Santíssima Virgem, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Eu até aconselho você a entrar no YouTube e colocar lá o Milagre de Bolsena, e ali você vai ver a história de como aconteceu esse milagre na vida daquele sacerdote que tinha dúvida. Ele passou por esta tentação, ele teve essa dúvida, mas nós cremos. Jesus está presente no altar. Um abençoado dia, uma abençoada participação do sacrifício da Santa Missa e uma abençoada procissão do Santíssimo Sacramento, porque nós cremos que Jesus está presente na Eucaristia. Amém.